Olá, pessoal! Boa tarde a todos! Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês a respeito das dúvidas que vocês ficaram quando leram os textos indicados para avaliação dissertativa. Nós vamos começar com a dúvida do João Fernando. Ele mandou para mim dizendo que no livro fala que para uma análise clara é necessário 3 aspectos: língua, texto e inferência. Mas eu não consegui entender direito a explicação de inferência. Minhas dúvidas são o que é inferência e como ela auxilia para uma análise mais clara. Então vamos lá? Inferências. Inferências são sentidos que eu atribuo ao texto a partir do meu próprio conhecimento, do próprio gênero do texto. E não são só fenômenos linguísticos que me fazem criar esses sentidos, mas também fenômenos antropológicos e psicológicos, ou seja, são fatores às vezes sociais, individuais, coisas que eu trago comigo e que me fazem dar um sentido para aquele texto que outra pessoa não daria. Vamos ver alguns exemplos. Suponhamos que na porta de certo estabelecimento comercial esteja escrito aberto aos domingos. Que inferências nós poderíamos fazer a partir desse aviso, dessa placa? Bom, a gente poderia dizer que esse estabelecimento só abre aos domingos. Veja, aberto aos domingos. A gente poderia dizer que ele abre também aos domingos. Ou a gente poderia pensar ou fazer essa inferência de que esse estabelecimento abre todos os dias da semana. O que me permitiria criar certo sentido ou dar certa inferência ao texto? Depende do meu conhecimento, não é verdade? Se eu moro nesse bairro e eu conheço a rotina ali, né, desse estabelecimento, é óbvio que eu vou saber qual inferência que eu vou fazer, né, qual sentido que eu vou dar para essa placa. Mas essas inferências podem ser múltiplas, porque depende de vários fatores. Vamos ver outro exemplo. Imaginemos agora um outro aviso, também comum em portas de fábricas. Não há vagas. Quais são as inferências que eu poderia fazer? Bom, eu poderia pensar que todas as vagas dessa empresa estão ocupadas, certo? Eu poderia fazer a inferência de que essa empresa não emprega ninguém. E também eu poderia fazer a inferência de que nessa empresa não se trabalha, não há vagas. Muito bem. Outro exemplo. A dedução em um raciocínio lógico também é uma inferência. Vejam, todo brasileiro é sul-americano. Todo nordestino é brasileiro. Qual é a dedução? Que inferência vocês fazem então a respeito dos nordestinos? Todo nordestino é sul-americano, certo? Então, essa também é um exemplo de inferência. A que conclusão nós chegamos então com esse trabalho da inferência? Nós chegamos à conclusão, gente, de que a língua não é apenas um código, né, que nós deciframos simplesmente e aí nós conseguimos atribuir sentido para ele, não. A língua é uma atividade sócio-interativa. Nesse trabalho estão envolvidos muitos fatores além dos linguísticos, certo? Então não basta eu saber o significado de uma palavra ou conseguir ler aquela palavra que eu vou saber o sentido daquele texto ou tirar as informações. Não. Tem muitos fatores que são sociais, que são históricos, que são psicológicos às vezes e que influem no sentido que eu dou para aquele texto. Na escola nós fazíamos muito trabalho assim, né, gente? Em que os professores perguntavam para nós informações do texto, faziam perguntas para a gente achar essa informação dentro do texto. Só que compreensão não é só isso. É muito mais. É uma atividade inferencial, ou seja, nós colocamos nossas conclusões, nós damos sentidos para o texto a partir da nossa história, daquilo que a gente vive, a partir das leituras que nós já fizemos. Então, ela é um processo construtivo, criativo e sócio-interativo. Certinho? Deu para entender o que é inferência e a importância dela para a atribuição de sentido para o texto? Um abraço, até a próxima dúvida!